amém? Você pode dar um aplauso mais uma vez para o Senhor? Porque aquilo que eu e você não podemos fazer, o nosso Deus pode, amém? O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele ainda continua realizando milagres na nossa geração. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus imutável, Ele não muda. Passa a geração, entra a geração, vem reis e passa reis, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Queria dar graça e paz para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão nos acompanhando da live, da sua casa, que por algum motivo não pode estar com a gente. Que a mesma atmosfera da presença do Senhor que está aqui possa entrar na sua casa e que essa noite haja cura, haja milagres, amém? E hoje é a terceira semana da campanha Trazendo a Arca, amém? Amém? É a terceira semana da campanha Trazendo a Arca. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa noite. Amém? Nesse livro de 2 Samuel, capítulo 6, nos conta quando Davi traz a arca de volta para Jerusalém. E no versículo 14, diz assim: E Davi conseguiu achar, Lide? 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, que diz assim: E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de tum, em fode de linho. Versículo 15: E Davi e toda a casa de Israel conduzia a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Pode se assentar. Aleluia. Gente, vocês gostaram da arca? Olha que coisa mais linda. Não ficou bonito, gente? Isso aqui é só uma demonstração, né? Imagina realmente como era a arca original. Se isso aqui já é lindo, não é verdade? A gente olhando assim já nos traz uma beleza. Imagina a arca que representava a presença do Senhor, que representava a aliança. E a palavra nos conta lá no livro de Êxodo que Deus chama Moisés assim que o povo ele é liberto, né, da escravidão no Egito. E aí o povo começa uma peregrinação sobre o deserto. Deus convoca Moisés para construir um templo provisório, né? Porque depois veio o templo lá de Salomão, que o Salomão construiu. E foi um templo provisório. E a palavra nos fala em Êxodo 37 que ele foi construído por Bezael. E Bezael foi neto de Ur. Olha que coisa mais linda. Bezael foi, e a palavra nos fala que Deus, ele deu sabedoria a este homem. Deus deu sabedoria a esse rapaz para ele construir a arca. Deus deu sabedoria com artes, com talentos. E ele seguiu exatamente conforme a ordenança que Deus deu através de Moisés, como a arca seria construída. Isso tudo aqui, irmãos, naquela época não tínhamos noção, né? Hoje nós temos a tecnologia, o presbítero ali trabalha com computador, a gente coloca no computador e é desenhado o que a gente quer. Ó, eu quero um desenho, eu quero uma arte desse jeito. A gente vai lá, monta, na verdade, na internet. Mas naquela época, as pessoas não tinham noção de como nós iríamos construir uma coisa assim tão perfeita. É só Deus mesmo, o Pai, direcionar o homem para fazer uma coisa assim com tanta perfeição. E aí Deus dá direção e eles constroem essa arca que representa a presença de Deus. E durante anos o povo de Israel leva esse simbolismo da presença de Deus. E a palavra nos fala que no reinado, né, quando Saul ele entra como rei, ele não se preocupa em trazer a arca de volta, porque a arca foi levada, roubada, quando os filhos de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que era Ofni e Finéias,
como o evangelista pregou semana passada e citou eles, que eram os filhos de Eli, um profeta que fazia, tudo aquilo ao contrário. Era um profeta, era um homem de Deus, mas não corrigiu seus filhos. A palavra nos fala em 1 Samuel que aqueles caras faziam o que queriam na presença do Senhor, na casa do Senhor, e o seu pai Eli não os corrigiam. E aí o que a palavra nos conta é que a arca do Senhor, ela é levada. Esses homens são mortos em guerra e a presença do Senhor é levada. E aqui nos fala que a arca, ela vai parar. Aí os filisteus roubam, e aí acontece que eles entram na casa de um povo e começa a ter maldição sobre a vida daquele povo. E aí a arca vai e fica na casa de um, na casa de outro, em várias tribos, e enfim, a arca ela vai parar na casa de Eliezer. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, nos fala que a arca ela vai parar na casa de Eliezer. E lá ela fica durante 20 anos. E nesse período, irmãos, Saul é levantado como rei. Só que Saul ele não faz questão de trazer a presença do Senhor para o seu reinado. Mas a palavra nos fala que aqui, no capítulo 5, um capítulo anterior a esse que nós lemos, no capítulo 6 de 1 Samuel, Davi ele é ungido rei após a morte de Saul. E a primeira coisa que Davi faz no seu reinado é trazer a presença de Deus para Israel. Ele falou, não tem como, aonde está a arca de Deus? E aí ele soube que a arca estava lá na casa de Eliezer. E aí ele tenta a primeira vez trazer, e acontece uma tragédia como nós conhecemos, que a arca, ela vem em cima de umas carroças de boi. Infelizmente um jovem coloca a mão e ele é morto, porque nem todos poderiam colocar a mão sobre a presença de Deus, sobre a arca. E aí essa arca é levada para a casa de Obed-edom. Mas só que Davi, ele fica inquieto, porque ele quer trazer a presença de volta. E o que o Espírito Santo fala aos nossos corações, pastora? Existem muitas pessoas que é considerada reis na nossa geração. Só que eles ainda não entenderam que o que faz a diferença não é o seu reinado. O que faz a diferença é a presença de Deus. Porque o que fez a diferença no reinado de Davi, apesar dele ter sido um homem de várias falhas e erros, porque a palavra faz questão de relatar que Davi cometeu vários erros, mas ele tinha a presença do Senhor. Porque o que faz a diferença na minha e na sua vida é a presença de Deus. Existem muitas pessoas na nossa geração que têm priorizado templos bonitos. Não que isso seja errado. Existem pessoas que têm priorizado casas bonitas, carros do ano, mas elas têm esquecido do fundamental, que é a presença do Senhor, que a arca representa a presença do Senhor. E quando nós lemos a palavra, nos deparamos com Deus, que Ele quer ter um relacionamento com o homem. Quando nós lemos sobre Gênesis, que é o princípio, a criação, nos deparamos com Deus que cria o mundo, os céus e a terra. É essa verdade que nós acreditamos. Respeitamos a teoria dos cientistas do Big Bang, mas essa é a verdade que nós acreditamos, que quem criou o mundo foi Deus. Respeitamos quem pensa diferente. E aí nos deparamos com Deus que após criar tudo, Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e Ele o coloca no jardim. E a palavra nos fala que Deus vinha ter um relacionamento direto com o homem. Mas o que isso tem a ver com a palavra? Calma, vocês vão entender. E aí nos fala que esse homem, juntamente com Eva, erraram, pecaram, e por causa do seu erro, da sua desobediência, eles foram expulsos do jardim. E aí nos começa a história da humanidade, aonde Deus sempre procura o relacionamento com o homem. A palavra nos fala que Deus, Ele levantou juízes, Deus levantou reis, Deus levantou profetas, Deus levantou profetas pequenos, Deus levantou profetas grandes, em busca do relacionamento, em busca da aliança de volta com o homem.
Mas nos deparamos com um homem que não prioriza a presença de Deus. Nos deparamos com uma humanidade que só olha para Deus por aquilo que Ele pode fazer. E não pelo que Ele é, não pelo que Ele representa nas nossas vidas. Mas Deus não. Deus sempre procura o homem, porque Ele não consegue viver sem o homem. Porque Ele o fez à sua imagem e semelhança. Mas quando olhamos a humanidade, nos deparamos com pessoas gananciosas, orgulhosas, interesseiras, que só buscam a presença de Deus quando precisam de alguma coisa. E aí a palavra nos fala que Deus olhou e viu a necessidade de ter o relacionamento de volta com o homem, e Ele falou: eu vou enviar o meu filho. Porque o versículo que resume a palavra é João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E aí olhamos um Deus que entregou o seu Filho, porque Ele queria esse relacionamento de volta com o homem. Ele precisava desse relacionamento de volta. E Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, orando, clamando. Porque a misericórdia, a graça do Senhor hoje é a causa de não sermos consumidos. E aí a Bíblia nos fala que Jesus veio com a missão, morreu naquela cruz, ressuscitou. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos não simplesmente a arca, porque isso aqui era um simbolismo. Deus não queria limitar a sua presença em algo feito por mãos humanas. Deus não queria limitar a sua presença em algo de madeira, mas Deus queria a sua presença face a face com nós. Deus queria a sua presença dentro de nós. Não podemos ver a presença de Deus, não temos esse direito, porque somos pecadores, não suportaríamos o nosso corpo mortal, não suportaríamos ver a presença de Deus, mas podemos senti-lo. Deus, em seu infinito amor, querendo ter um relacionamento de volta com o homem, falou: eu não posso limitar a minha presença em algo de madeira, eu quero algo mais profundo. Por isso eu vou enviar o meu Filho para morrer naquela cruz, para que um dia eles possam o sentir, para que eles possam ser curados. Eu não quero que eles tenham um relacionamento de derramar gorduras de animais, eu não quero isso. Eu quero que eles possam sentir. E isso que você chora aí quando você sente esse arrepio, esse negócio que mexe, que a gente louva, né? Esse arrepio que mexe, confronta que tudo dentro da gente. Essa é a arca de Deus. Essa é a presença de Deus na nossa geração, que é capaz de curar todas as suas feridas, que é capaz de curar os seus traumas, as suas dores, aquilo que você sofreu lá no seu passado. Essa presença é poderosa e suficiente, e ela está aqui nessa noite. A presença de Deus, ela não queria se limitar somente a isso. Mas aí eu pergunto a cada um de nós nessa noite: como tem sido o nosso relacionamento com o Pai? Como tem sido o nosso relacionamento de todos os dias? Será que só buscamos trazer a arca, trazer a presença de Deus nos cultos? Quando entramos por essas portas, hoje é domingo, hoje é dia de trazer a presença de Deus.
Hoje é dia de trazer a presença do Espírito Santo. Mas e segunda, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e dentro da sua casa, como é que fica? Porque Deus não quer se limitar no relacionamento superficial, mas Deus quer um relacionamento profundo contigo. Deus não quer que você o conheça de ouvir falar. Deus não quer que você o conheça porque a sua avó era, porque a sua mãe era, porque o seu vizinho ora por você, mas Deus quer revelar quem Ele é a você. E hoje é tempo de nós trazermos essa presença para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida e dizer: eu quero essa presença, eu quero essa presença todos os dias, não simplesmente aos domingos, não simplesmente na segunda-feira, não simplesmente na quarta-feira, mas lá no meu quarto, em oculto, quando ninguém está me vendo, eu dobro os meus joelhos, oro em pé, da maneira que você se sentir à vontade, e eu falo, eu abro meu coração, eu choro diante dele, e eu coloco diante dele aquilo que só ele pode fazer. É isso que o Senhor quer na nossa geração, é isso que o Senhor tem buscado na humanidade, é isso que o Senhor tem buscado na nossa geração, homens e mulheres dispostos a levar a sua arca, a sua presença todos os dias, não simplesmente durante os cultos, mas todos os dias. Jó declarou: antes de passar por tudo que eu passei. E olha que a palavra nos fala no início, no capítulo 1 de Jó, a palavra nos fala que Deus fala que Jó era um homem temente, íntegro, reto. E ele falou: antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço quem ele é. Hoje eu conheço quem ele é. A presença de Deus não está limitada nessas quatro paredes, irmãos. Isso aqui é templo feito por mãos humanas. A presença do Senhor está aí dentro do seu coração. A partir do momento que você levantou a sua mão e falou: eu quero esse Deus, a presença automaticamente entrou. Isso aqui foi só um simbolismo. Que homens roubaram, mas dentro do seu coração ninguém pode roubar. Não. Deus não queria fazer algo para que pessoas pudessem ter acesso. Deus queria fazer algo só Ele poderia ter acesso. Só Ele poderia ter acesso, e só Ele, porque a palavra dele diz que essa palavra aqui é como espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Me fala qual é a medicina que é capaz de fazer isso? Nenhuma. Só a presença do Senhor é capaz de fazer perdoar aquele que tem nos ofendido. Terapia ajuda muito, aconselhamos. Mas terapia junto com a presença do Espírito Santo, não há trauma que resista. Não há ferida que não cicatrize diante da presença do Senhor. Porque quando Jesus se encontrou com aquela mulher, e ele disse que era necessário passar por Samaria, ele só teve um diálogo com aquela mulher. E ele falou: mulher, se você imaginar com quem você está falando, essa água que você está me oferecendo, você vai beber e vai voltar a ter sede, mas eu sou a água da vida. E a palavra nos fala que depois daquele diálogo que eles tiveram, aquela mulher virou uma missionária. O que a presença de Jesus não pode fazer na vida de uma pessoa? Então, que nessa noite nós possamos entender que quem é responsável para trazer a presença
do Senhor somos eu e você. Amém? Vocês creem nessa palavra? Vamos colocar de pé e vamos orar. E às vezes eu me deparo pensando, irmãos, eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu leio, às vezes eu estou lendo o livro de Atos, que nos fala, após a morte de Jesus, né? Jesus ressuscitou, foi a glória, e deixou os seus discípulos para dar continuidade. E olhando o livro de Atos, eu fico pensando assim, nossa, mas como aqueles homens, né, os apóstolos, deram continuidade, fizeram tantas coisas, tinham tantos milagres. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu, quando eu era criança, eu lembro em cultos, aonde pessoas eram deficientes visuais e elas saíam enxergando. Era real, não era fantasia. As pessoas não eram compradas para fingir, não. Quando eu era criança, eu via pessoas expelir enfermidades, porque a glória, a presença de Deus era tão grande, que a enfermidade eu não conseguia suportar. E aí eu me deparo pensando, pastor, será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Porque isso não tem acontecido na nossa geração, é raramente. E aí o Senhor ministrou meu coração. Deus não muda, Ele é imutável. O que mudou foram as pessoas. O que mudou foi a fé das pessoas. O que mudou foi o compromisso das pessoas com a presença, com a arca. E por causa disso não temos visto sinais e maravilhas, porque Jesus prometeu, se cremos, faremos coisas maiores do que Ele. E por que na nossa geração não temos visto isso? Porque não temos priorizado a presença. Temos priorizado tantas coisas, mas não temos priorizado a presença. Isso eu estou falando da igreja mundial. E quando nós vimos milagres, vocês podem perceber, são igrejinhas bem pequenininhas. O povo da África, eles presenciam tantos milagres. Entra no YouTube e dá uma olhada. Vocês veem coisas assim sobrenaturais acontecendo. Igrejas assim de chão, de barro. Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados, eles querem adorar. Eles não estão preocupados em templos luxuosos. Eles não estão preocupados em ter cadeira confortável. Eles querem a presença. Eles querem a cura. Eles querem ser livres. Eles querem ser curados. E o Senhor quer fazer isso na nossa geração. O Senhor quer fazer isso de volta na nossa geração. Eu creio nisso, irmãos. Que possamos sair daqui nessa noite com essa verdade. E uma vez eu ouvi, para terminar, pode vir, pastor, uma vez eu ouvi algo que me chamou a atenção. Nós crescemos, o cristianismo cresceu muito, avançou muito. Na igreja de Atos eles eram poucos, mas revolucionaram. Poucos que eles revolucionaram. E hoje nós somos muitos. E não estamos fazendo nem cosquinha. Por que será? E essa pessoa, essa irmã falou algo que me chamou a atenção. Porque nós crescemos em números, mas não crescemos em qualidade. E possamos refletir nessa noite sobre isso. Eles não tinham muitas pessoas, mas eles tinham a presença. E talvez crescemos muito, mas não temos a presença. Amém? Que possamos refletir nisso nessa noite. Amém?